Aqui tem mais uma escritura para provar que a oração só podia ser oferecida junto com o sacrifício. Eu peguei uma aqui, ó, dá uma olhada. Está falando de Daniel. Quando ele estava orando, ainda falando na oração, o varão Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde. Então, eles oravam juntamente com a queima do sacrifício. Então, lá no livro de Apocalipse, nós vamos ver em Apocalipse 5, em Apocalipse 8, e eu acredito que eu coloquei aqui para vocês vão ver que eles fazem aquela obra, mas aquilo ali está denotando para nós que é naquela hora que está sendo queimado o sangue. É a última coisa que acontece. Deixa eu ver se eu acho para vocês aqui. Coloquei numa sequência, pulei um pouquinho. Às vezes nós pegamos aqui de trás para frente, não é? Para tentar facilitar o entendimento. Olha aqui, ó. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. Aqui nós sabemos, está falando do altar de incenso, claro, mas eles não podem fazer isso, sendo que não haja uma queima do sacrifício no altar de sacrifício. Vocês entendem? É uma obra que acontece ao mesmo tempo. Isso é muito importante mesmo. Aqui, mais uma cena também, que nós já mencionamos sobre Apocalipse, sobre o 7º selo, Apocalipse 8, onde fala da abertura do 7º selo. Está claro aqui, ó, havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu, por quase meia hora. Né? Então, isso quando se abrir o selo lá em cima, começa o período do silêncio. Em outras palavras, começa a limpeza do santuário. Né? E aí diz ali, e veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Claro, é lá no altar de ouro. Mas ele não pode fazer isso sem que haja uma queima do sangue no altar de sacrifício. Essas duas coisas têm que acontecer juntas. Perdão. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário e encheu do fogo do altar, e o lançou sobre a terra, e houve depois vozes, trovões e relâmpagos, e um terremoto. Então, o que eu estou querendo dizer? Aqui é a cena do altar de trono, do altar do altar de ouro, e o que ele estava fazendo ali, mas ele não pode fazer isso sem que haja uma queima lá no altar de sacrifício. Isso tem que acontecer juntamente. Agora, deixa eu achar algo aqui mais para vocês. Isto mesmo. Agora, eu quero mostrar uma coisinha aqui antes de nós terminarmos. E vocês que acompanham nossas lições antigas, há uns anos atrás nós falamos muito sobre isto. E foi um pouco nostálgico agora voltar nestas lições. Então a Bíblia fala sobre, desde Gênesis, o profeta fala ali nas mensagens do Apocalipse 4, Apocalipse 5, fala sobre os quatro querubins, 4 serafins e 4 criaturas viventes. Eu quero chamar a atenção de vocês uma coisa bem importante aqui. 4 querubins, 4 serafins, 4 criaturas viventes. Na verdade, o que ele vai dizer para nós? Que tudo isso aqui é o mesmo. São, melhor dizendo, os mesmos. E por que eu quero chamar a atenção de vocês nesta noite? Eu já vou voltar nesse quadrinho aqui. Olha o que ele vai dizer para nós aqui. Deixa eu ver.
Vamos lá então. Mensagem Messias, 1961. Eu estava pregando recentemente à noite sobre estas 4 criaturas. Elas não eram bestas, porque as palavras usadas, elas são criaturas viventes, em hebraico. Em Apocalipse, no capítulo 4, a palavra traduzida é Z-O-O-N, que significa criaturas viventes. Em Apocalipse 11, 17, é outra palavra completamente diferente, significa besta indomável. Mas estas são criaturas viventes. O que elas eram? Elas eram querubins, como no portão guardando o lugar santo, lá em Gênesis. Nós vemos elas em Ezequiel no capítulo 1, quando a luz âmbar de Deus e o arco-íris estavam lá e a glória de Deus, o qual temos a foto dela. Ele fala daquela foto que foi tirada no tabernáculo, certo? O que ele está dizendo para nós? Ele está dizendo que os serafins, os querubins e as criaturas viventes é o mesmo ser. São os mesmos seres, apenas que com nomes diferentes através do canon da Bíblia. Né? Em algum lugar são chamados de serafins, outro lugar são chamados querubins e outro lugar são chamados de criaturas viventes. Mas são os mesmos seres. E por que é importante nós trazermos junto com essa lição aqui? Já vou mostrar para vocês aqui. São as mesmas criaturas. Dá uma olhada aqui, ó. 304, Apocalipse capítulo 4. Trono de misericórdia. Ezequiel e João viram as mesmas coisas. Agora notem. Agora, aqui está onde quero que vocês captem algo. Por favor, não percam isso. Agora, quantos sabiam que aqueles querubins eram as criaturas viventes? Aqui, ó. Tá vendo? Ó? Quantos sabiam que aqueles querubins eram as criaturas viventes? Eles eram de uma ordem mais alta. Então, mais uma vez, ele dizendo para nós que são as mesmas criaturas. Mas isso aqui já vai tomar um sentido bem melhor para nós. Calma lá. Olha essa aqui, Influência 1963. Pense nisso. 2 asas cobriam suas faces, pense, até os anjos cobrem suas faces santas. Aqueles serafins, eles são próximos dos querubins. Eles são os mesmos que os querubins. Eles são os queimadores de sacrifício e que estão abrindo para os filhos dos adoradores o caminho de entrada, lhes garantindo. E esses serafins que ficam na presença de Deus têm de cobrir suas faces. Está vendo como é o mesmo? Ó, querubim, serafim, é o mesmo. Mas tem uma aqui que é melhor. Tem uma aqui que é melhor. Deixa eu ver se eu acho ela aqui, que eu pulei ela em algum lugar. Isto, aqui, presta bastante atenção. Essa aqui é a principal. Influência. Então nós notamos isso, que os serafins celestiais estavam voando para lá e para cá no tempo. Falando de Isaías, também viu a mesma visão. Agora, os serafins, na verdade, a palavra em hebreu lá é queimadores. E eles eram aqueles que ofereciam o incenso e o sacrifício. Os dois. É apenas uma ordem mais alta de anjos que abre o caminho para o pecador desde que haja um sacrifício. E esses serafins, especialmente esses queimadores, tinham um ofício especial. Eles ficavam bem na presença de Deus. Eles são o mesmo que querubins. E eles estavam bem na presença de Deus. Olha que interessante, meus amados. Queimadores de incenso e de sacrifício. Mas não é o sacerdote que fazia isso? Não é o sacerdote? Mas como? Na verdade, o sacerdote, irmão, ele faz na terra o que está sendo feito no céu. Ele está refletindo algo que está sendo feito no céu. Então, quando se fala das criaturas viventes, eles sempre vão operar através de um ofício humano também. Eles vão se manifestar através de um ofício humano. Olha que interessante. Então, aqui, 4 querubins, 4 serafins, 4 criaturas viventes são os mesmos seres, né? Claro que um profeta viu com menos detalhe ou com mais detalhes, mas é a mesma criatura. Moisés também viu, ele disse que era 2. João disse que era 4, quer dizer, ele só viu 2, mas é a mesma visão, não é? Um disse que era 6 asas, outro disse que era 4, mas é os mesmos seres. A uns foi dado mais detalhes e a outros foi dado menos, mas é a mesma. Um disse que era serafim, outro disse que era querubim, mas é o mesmo. Outro disse que era criaturas viventes, é o mesmo. Só que o que é bonito nessa lição? Porque ali no livro de Apocalipse, quando fala das almas debaixo do altar, vai ter uma queima do sangue lá. E nós sabemos que o sacerdote que faz isto. É ele que queimava o sangue. Ele pegava aquela bacia e pum, jogava lá. Falando em bacia, tem uma aqui que eu não li para vocês. Vou falar da bacia aqui, ó.
Dá uma olhada nessa aqui. Vamos falar da fumaça. E vi outro grande e admirável sinal no céu. 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. Opa, não, estou lendo errado. Corta aqui para mim. Não é essa aqui não. Deixa eu achar aqui. Olha, essa aqui é especial. Você vai gostar dessa. Vocês vão gostar dessa aqui. Cadê? Aqui. Achei. Dá uma olhada. E os 7 anjos que tinham as 7 pragas saíram do templo, vestidos de linho puro e resplandecentes e cingidos com cintos de ouro pelo peito, sacerdotes. E um dos 4 animais deu aos 7 anjos 7 salvas de ouro. 7 bacias de ouro cheias da ira de Deus, que vive para todo sempre. E o templo encheu-se com a fumaça da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia entrar no templo até que se consumassem as 7 pragas dos 7 anjos. Muito bem. Olha que bonito. Está dizendo que um dos 4 animais deu aos 7 anjos 7 bacias ali, 7 salvas de ouro, cheias da ira de Deus. Não é? Cheias da ira de Deus, que vive para todos sempre. Bom, vamos lá então. Mas o profeta diz que eles são os queimadores do sacrifício e do incenso, mas não é. Os 7 anjos não queimaram esse fogo, como nós lemos aqui na citação, durante as eras? Queimaram o fogo sacerdotal, não é? Etc. Muito bem. Olha que bonito. Esses 4 querubins, esses quatro serafins, essas 4 criaturas viventes, cada um tinha, vamos lá, eu vou escrever para vocês aqui. O primeiro tinha cara de leão, o segundo tinha cara de boi, depois cara de homem e depois de águia. E diz que é eles que queimam o sacrifício e o altar. Muito bem. Bom, nas eras que se passaram, nós tivemos 2 sacerdotes. 2 sacerdotes que começaram uma obra lá atrás, como sacerdotes, e que aqui eles aparecem no final como representantes de Cristo para aquela era, como nós vimos aqui. Estou falando da abertura do livro no céu agora, tá? Vocês que têm acompanhado a lição, vocês vão entender. O resto não vai entender muita coisa. Ou talvez vai, se você realmente prestar atenção. Os que estavam... Tem 2 sacerdotes debaixo da unção do leão. Paulo e Irineu. Tem 2 sacerdotes debaixo da unção do boi. Paulo e Irineu, Martim, Columba. Tem 2 sacerdotes debaixo do homem. Lutero, João, Wesley. E aqui, e agora? Aqui nós temos Elias e Elias. Porção dobrada. Porção dobrada. Olha, esse recebeu uma porção dobrada. Elias e Elias. Cada um tem 2. Esse tem uma porção dobrada, não é? Elias e Elias. Não é? É muito interessante. Talvez vou voltar a falar sobre isto. Sim, são eles os queimadores. São unções de Cristo, mas manifestados através de quem? Para queimar o sacrifício e para queimar o incenso. Para que aquele grupo possa, suas orações, chegar até a presença de Deus. Vocês entenderam? Então, olha, irmão, esse período ali vai ser o ápice de toda a obra de redenção de Cristo. Quando agora o sacrifício está no altar, não é? O sacrifício está no altar, mas a última coisa que vai ser feita vai ser a limpeza do santuário. Quando aquelas bacias cheias de sangue serão jogadas no altar e será queimado aquele sangue e aquela fumaça vai subir. Enquanto aquela fumaça sobe, não é? Aquele cheiro suave e agradável a Deus, misturado com as orações dos santos que estão para o lado de fora, das 7 eras, então a perfeição virá.